Manual do Jovem Adventista, capítulo 1, Os ideais e a história do Ministério JA. A importância da história para uma organização. A história de uma organização é de fundamental importância para sua preservação e desenvolvimento. Líderes e colaboradores devem ser capazes de responder a 3 perguntas básicas sobre a organização da qual fazem parte. Como passamos a existir? Por que existimos? Para que existimos? As respostas a essas 3 perguntas permeiam a estrutura de uma organização e são referenciais para a tomada de decisões. A visão, a missão e os valores são estabelecidos a partir das respostas às perguntas anteriores e constituem a identidade da organização. Uma organização sem memória corre o risco de perder o seu senso de identidade. Como afirmou William Johnson para a Adventist Review, alguns são ignorantes de suas raízes, outros as negam ou as falsificam. Ambas atitudes levam a uma confusão de identidade. Apenas quando os indivíduos entenderem quem eles são de fato, de onde vieram e por que são o que são, poderão encontrar paz e significado ao pertencerem a uma organização. Os Adventistas do Sétimo Dia, com mais de 20 milhões de membros ao redor do mundo, são uma igreja cristã protestante organizada em 1863 nos Estados Unidos. Sua origem ocorre logo depois do movimento liderado por Guilherme Miller, que ressaltou a necessidade de maior ênfase na pregação sobre a breve volta de Jesus Cristo a este mundo. Centenas de milhares de cristãos se convenceram pelo estudo das profecias bíblicas de que Cristo voltaria em breve. Esse despertar sobre uma doutrina bíblica negligenciada ocorreu em diversos países, com um foco maior na América do Norte. Após o grande desapontamento das suas esperanças em 1844, os crentes no Advento se dividiram em diferentes grupos menores. Um dos grupos permaneceu estudando a Bíblia para entender o porquê de Jesus não ter voltado em 22 de outubro de 1844. Enquanto estudavam as profecias bíblicas, eles reconheceram o sétimo dia, sábado, como dia bíblico determinado para adoração. Esse grupo, formado predominantemente por jovens que incluía Ellen White, Tiago White e o ancião José Bates, se tornou o núcleo das congregações da igreja. Mais tarde, em 1863, eles definiram o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia para representar o movimento, que já contava com 125 igrejas e 3.500 membros, e hoje soma mais de 20 milhões de fiéis ao redor do mundo. Missão: fazer discípulos de todas as nações, comunicando o Evangelho eterno no contexto da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, dos versos 6 ao 12, convidando-as a aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e unir-se à sua igreja remanescente, instruindo-as para servi-lo como Senhor e preparando-as para sua breve volta. Visão: em harmonia com as grandes profecias das Escrituras, entende-se que o clímax do plano de Deus é restaurar toda a sua criação à completa harmonia com sua perfeita vontade e justiça. Método: guiados pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, os Adventistas do Sétimo Dia levam adiante sua missão através de uma vida semelhante à de Cristo, comunicando, fazendo discípulos, ensinando, curando e servindo. A visão, a missão e os valores são estabelecidos a partir das respostas às perguntas: como passamos a existir? Por que existimos? Para que existimos? A resposta a estas perguntas torna-se a identidade da organização. Memórias do Ministério Jovem Adventista. O Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia deve se preocupar em manter seu foco em sua identidade e sua história. Como pertencente a um movimento profético, cumpre-lhe envolver os jovens adventistas na pregação do Evangelho para abreviar a volta de Cristo Jesus.
Jovens pioneiros. Ao longo da história, vários pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia conseguiram desenvolver grandes movimentos e ações para a inclusão dos jovens no meio cristão. Um fato interessante é que, ao falar dos pioneiros da IAGE, poucos se dão conta que, em sua maioria, eles começaram seu ministério na juventude. Um dos pioneiros de grande destaque na obra de Deus foi Tiago White, que com apenas 20 anos uniu-se ao movimento adventista e em 1852 preparou as primeiras lições da escola sabatina voltadas para os jovens, criando assim meios que pudessem atender melhor às necessidades da juventude em sua época. Outro destaque importante entre os pioneiros foi Ellen White. Aos 17 anos, ela recebeu um chamado do Senhor para desempenhar sua missão aqui na Terra. Ela dedicou toda a sua juventude e vida à obra de Deus. Ellen, mesmo diante de todas as suas limitações, não hesitou em aceitar o chamado de Deus. Essa atitude pode ser destacada como uma característica comum entre os jovens pioneiros. Todos tinham um espírito de fidelidade para com os deveres relacionados ao chamado do Senhor. Sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles de serem testemunhas e cooperadores de Deus para o seu presente século. Merece também destaque o jovem John Andrews, considerado um dos grandes pioneiros da IAGE. Desde pequeno, gostava muito de estudar a Bíblia e, com toda a sua dedicação aos estudos, pôde contribuir grandemente no desenvolvimento teológico da Igreja. Com uma mente brilhante, era capaz de ler a Bíblia em 7 línguas e reproduzir o Novo Testamento de memória. Aos 15 anos, passou pela experiência do grande desapontamento. Não acontecendo o que era aguardado, ao invés de desistir de sua crença, Andrews, juntamente com outros mileritas desapontados, voltou a analisar a Bíblia e chegou à conclusão de que os estudos anteriores estavam equivocados, explicando que a interpretação das profecias não se referia ao retorno de Jesus, mas à purificação do santuário celestial. Andrews esteve intimamente associado com Tiago e Ellen White na liderança da Igreja Adventista e em sua obra evangelística. Ele se tornou o primeiro pastor adventista a ser enviado, de forma oficial, como missionário para outros países. Sua atuação é lembrada por uma das principais universidades adventistas do mundo, que leva o seu nome, a Andrews University. Os jovens pioneiros resolveram seguir com veemência suas convicções, levaram outros jovens a se conscientizar de seu próprio valor, a descobrir e desenvolver seus talentos e habilidades espirituais. Capacitaram esses jovens para uma vida de serviço dedicado a Deus e, além disso, garantiram ao longo do tempo que a Igreja entendesse a importância de dar lugar aos jovens na participação direta e ativa nas atividades eclesiásticas. Suas vidas servem de motivação para a juventude atual. O jovem que se disponibiliza a efetivar a vontade de Deus em sua vida, a doar seus dons e talentos em prol da causa do Senhor, terá êxito na obra a ser realizada, a despeito de quaisquer forças opositoras. Os referidos pioneiros tiveram grandes dificuldades em suas carreiras, porém, não fracassaram em sua missão. Eles deixaram, por meio de seus exemplos, um legado de fé e uma série de histórias de aventuras por Cristo, que constituem uma motivação a ser passada de geração a geração para a conclusão da missão de Deus. Como surgiu o Ministério Jovem Adventista? A ação mais efetiva ligada ao surgimento do Ministério Jovem se deu em 1879, com 2 garotos, Harry Fenner, de 16 anos, e Luther Warren, de 14. Eles começaram organizando reuniões em Hazleton, Michigan, apenas para rapazes, num pequeno cômodo da casa dos pais de Luther.
O objetivo deste primeiro grupo de jovens era promover o trabalho missionário, levantar fundos para a literatura missionária e promover a causa da temperança. Um pouco mais tarde, as moças também foram convidadas a participar. Nos 20 anos seguintes, surgiram grupos semelhantes em muitas partes do mundo, como em Wisconsin, 1891, e em Lincoln, capital do estado norte-americano do Nebraska, 1893. Em 1899, a Associação de Ohio, em Mount Vernon, criou oficialmente um departamento de jovens. Durante esse tempo, também surgiram vários artigos da escritora Ellen White, nos quais ela falava sobre a importância de se trabalhar pelos jovens. Pouco tempo depois, em 1901, a Associação Geral tomou as primeiras providências para a formação oficial de uma organização de jovens, aprovando o conceito da Sociedade de Jovens e recomendando que fosse formada uma comissão para estabelecer um plano de organização. O Departamento de Escola Sabatina, dirigido pela senhora Flora Plummer, passou oficialmente a coordenar a obra entre os jovens no âmbito mundial. Ela permaneceu na coordenação do trabalho até 1907. Na assembleia realizada em maio de 1907 em Glend, na Suíça, a Associação Geral aceitou a recomendação de organizar um departamento separado que atenderia às necessidades dos jovens. Foi eleito M.E. Kerr como diretor e Matilda Erickson como secretária. No verão do mesmo ano, cerca de 200 líderes da organização, homens e mulheres de todas as partes do mundo, reuniram-se em Mount Vernon, Ohio, para uma convenção de jovens, a fim de escolher um nome para o departamento e preparar outras recomendações, como a responsabilidade da igreja para com seus jovens e a contribuição desses para com a igreja. Para esse fim, foi encomendada uma compilação de declarações do Espírito de Profecia relativa aos jovens. O nome finalmente escolhido para o departamento foi Departamento dos Missionários Voluntários dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia. Através dos anos, ele passou a ser conhecido como Departamento MV. E a organização de jovens na igreja local foi chamada de Sociedade MV. Mas foi no ano seguinte, em 1908, que o Departamento de Jovens foi oficialmente organizado como entidade separada dos demais departamentos. Os 20 anos que se seguiram foram os anos mais brilhantes do trabalho em favor dos jovens. A igreja estava crescendo e se fortalecendo em todo o mundo por conta dos departamentos recém-formados que apoiavam a igreja nos cultos e nos trabalhos missionários. Porém, a Primeira Guerra Mundial, na década de 20, trouxe alguns males para a igreja. Os valores e a ética da sociedade começaram a mudar no tocante ao vestuário, a estrutura familiar e a música popular. Tudo isso bombardeava os jovens e a igreja. Nessa época, a igreja se expandia por todo o mundo e aumentava o número de membros jovens. Por isso, para se opor às influências do momento, os líderes de jovens adventistas usaram diversos meios para atingir as necessidades dos jovens através de histórias, passeios a pé, jogos, artes, trabalhos manuais e acampamentos. Além disso, produziram uma grande quantidade de publicações e materiais para os jovens, como livros e folhetos, material de capacitação, o chamado O Instrutor da Juventude, e materiais sobre as normas da igreja. Até esse momento, o Ministério Jovem também cuidava dos juvenis, que compreendiam pré-adolescentes. Porém, notava-se a necessidade de se desenvolver um trabalho mais específico com os pequenos. Por isso, em 1920, essa classe foi separada do Ministério Jovem e no ano de 1922 foram inseridas as classes progressivas. Em 1928 foi iniciado o curso Master. Ficou conhecido na América do Sul como curso de líder e começou com a capacitação de líderes de jovens e 2 anos depois, em 1930, o Patrimônio Ellen White publicou o livro Mensagens aos Jovens, uma compilação dos escritos do Espírito de Profecia com as principais mensagens que Ellen White escreveu, especialmente para os jovens em diversos livros e artigos.
Mais uma vez, o mundo foi abalado e, junto com ele, a Igreja, por conta da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, surgiram novas mudanças que vieram com a rápida evolução da tecnologia e a busca pelo saber e materialismo. Despertou-se a busca de especializações por conta das várias oportunidades de emprego. Os jovens agora não queriam seguir somente o ofício da família, eles queriam mais conhecimento e mais oportunidades. Isso acarretou o êxodo de muitos deles para as cidades e para colégios e universidades públicas, por conta de nossas instituições de ensino não possuírem o curso que buscavam. Mas embora os jovens ainda continuassem na igreja e não abandonassem a fé, agora começavam a se nutrir da filosofia da época, em que se colocava uma lacuna entre as gerações. Nesse tempo, os adultos não conseguiam mais entender os jovens por conta da evolução de conteúdo, o que afetou a igreja a ponto de, na América do Norte, alguns diretores de jovens defenderem que as reuniões de sábado à tarde eram somente para os jovens e os adultos não deveriam participar. Isso causou um grande declínio na sociedade jovem, chegando tal ministério a se extinguir em alguns lugares. O Ministério Jovem Adventista na América do Sul. As atividades do Ministério Jovem na América do Sul se iniciaram em 1902, quando foi formado um grupo de jovens em uma escola de Gaspar Alto, Santa Catarina, Brasil. Somente no ano de 1907, Frank Henry Westphal organizou a Sociedade Jovem de Crespo, Argentina. Em 1912, outra sociedade dos missionários voluntários começou em Buenos Aires e logo em seguida foi se espalhando por outros países da América do Sul. No Peru, um jovem de 16 anos foi enviado a um campo com a missão de estabelecer uma escola. Em seu início, havia aproximadamente 18 alunos matriculados. Mas a perseguição começou e ele foi encaminhado para a cadeia. Logo que saiu, não muito tempo, havia organizado uma escola sabatina, que cresceu tanto ao ponto de contar com cerca de 1.000 membros em 1940. No Chile, os irmãos Eduardo e Victor Thoman e seu amigo Carlos Kriagoff aceitaram a verdade através de um folheto ganho por 2 colportores. Dessa forma, Deus operou grandiosamente na vida desses jovens, os quais decidiram ser ajudantes do pastor Westphal durante o evangelismo pioneiro no Chile e em 1910 no Equador. No Brasil, em 1915, um jovem brasileiro chamado Mateus Leite foi enviado a Assunção, Paraguai, com o objetivo de auxiliar na obra médico-missionária naquele lugar. Como visto anteriormente, em 1907, já havia esforços para atender às necessidades da juventude na América do Sul, mas somente em 1918, H.U. Stevens foi nomeado como o primeiro diretor dos missionários voluntários da divisão sul-americana. Nesse mesmo tempo, 49 sociedades dos missionários voluntários reuniam aproximadamente 62.000 membros em todo o território da DSA. Desde então, passaram-se 100 anos e o movimento se expandiu, tornando-se um fator de influência no crescimento da igreja na América do Sul. Os dados de dezembro de 2017 indicam que a DSA possui 737.741 jovens envolvidos em 22.743 sociedades de jovens. Datas importantes do Ministério Jovem na divisão sul-americana. 1955, nasciam as revistas Diretrizes de Programa MV em português e Programas e Planes MV em espanhol. Fundado o primeiro clube de desbravadores da América do Sul, sob a liderança de Nercida de Ruiz na igreja de Miraflores, em Lima, Peru. 1956, primeiro Congresso MV da Divisão Sul-Americana no Quitandinha Hotel, Rio de Janeiro, Brasil. 1970, segundo Congresso Sul-Americano da Juventude Adventista, de 20 a 24 de janeiro, em Curitiba, Paraná. 1977, o nome MV foi substituído pelo JA. 1979, em comemoração ao centenário MV, foram realizados vários festivais de fé,
em Fortaleza e Campinas, no Brasil, Santiago, no Chile e Lima, no Peru. 1982. Foram implantados na divisão sul-americana os 7 módulos de ação para o Ministério Jovem. Esses módulos serviram como base do Ministério Jovem por mais de 3 décadas: organização, liderança, consagração, adoração, discipulado, confraternização e testemunho. 1983, primeiro Campuri de Desbravadores sul-americano, da natureza ao Criador, em Foz de Iguaçu, Paraná, Brasil. Foram 5.200 participantes reunidos no período de 28 de dezembro a 4 de janeiro. 1990, terceiro Congresso Sul-Americano de Jovens, Jesus Te Ama, em Buenos Aires, Argentina. O programa foi realizado no Parque Recreativo Presidente Sarmento dos dias 8 a 14 de 90, com a presença de 7.875 participantes. 1994, segundo Campuri Sul-Americano de Desbravadores, na Trilha dos Pioneiros, realizado em Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Foram 8.000 participantes reunidos de 10 a 16 de janeiro de 1994. 1998, primeiro Campuri Sul-Americano de Líderes de Desbravadores, realizado em Pucón, no Chile, com o tema Na Direção de Deus. Participaram cerca de 1.000 líderes, dos dias 12 a 17 de janeiro de 1998. 1999, Convenção de Líderes de Jovens de todo o Brasil, rumo ao Porto Seguro, na cidade de Porto Seguro, Bahia, Brasil. O programa foi realizado entre os dias 20 e 24 de março de 1999 e envolveu 1.200 participantes. 2002. Quarto Congresso Sul-Americano de Jovens, Você Me Pertence, Picarquim, Chile, reuniu 6.000 participantes nos dias 12 a 17 de janeiro de 2002. 2003, Concílio Sul-Americano do Ministério Jovem, reunindo todos os departamentais e associados de uniões, associações e missões da Divisão Sul-Americana. O encontro foi realizado de 12 a 20 de maio em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, liderado pelo pastor Ayrton Koller. 2005, terceiro Campuri Sul-Americano de Desbravadores, Fonte de Esperança. O evento reuniu 20.000 participantes, de 11 a 16 de janeiro, em Santa Helena, Paraná, Brasil. 2012, Concílio Sul-Americano do Ministério Jovem, reunindo todos os departamentais das uniões, associações e missões da Divisão Sul-Americana. O encontro foi realizado de 12 a 20 de maio em Olímpia, São Paulo. Logo após o encontro, a DSA decidiu desmembrar o Ministério dos Desbravadores e Aventureiros e nomear um líder exclusivo para essas duas áreas. 2019, lançamento do novo Manual do Ministério Jovem e implementação do Programa de Desenvolvimento de Líderes PDL-JA da América do Sul, com foco no discipulado para as novas gerações, liderado pelo pastor Carlos Campitelli. Os ideais do Ministério Jovem. O líder que se propõe a revisar a história do Ministério Jovem Adventista compreenderá rapidamente que o movimento foi direcionado por Deus e, indubitavelmente, perceberá que a identidade bíblica e profética do Adventismo foi preservada e está traduzida em seus ideais e símbolos. Voto JA. Por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar parte ativa no Ministério Jovem Adventista, fazendo tudo quanto puder para ajudar a outros a terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. O Jovem Adventista compreende que, como parte do povo remanescente, tem uma missão da mais alta importância a ser cumprida, que é dar a última mensagem de advertência ao mundo, e por isso se compromete fielmente com esse nobre ideal. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Ao aceitar Jesus como seu único Salvador, o jovem adventista decide dedicar sua vida ao cumprimento da missão dada pelo Mestre em Mateus 28, 18 a 20. Lema: o amor de Cristo me motiva. O amor de Jesus é a mola propulsora para a vida cristã. O jovem adventista é movido a viver cumprindo a sua vontade em resposta ao seu amor na cruz.
2 Coríntios 5,14. Propósito: os jovens pela igreja e os jovens pelos seus semelhantes. O propósito foi inspirado no slogan Partilhe sua fé, que em 1974 motivou a conquista de jovens em todo o mundo, mostrando como os jovens podem ampliar sua esfera de ação e influência. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Adotado em 1926 durante a sessão da Associação Geral, mostra que todo jovem adventista, ao ser salvo, é atraído ao serviço e motivado a conduzir outros à mesma experiência. Missão JA: levar o jovem a um relacionamento de salvação com Jesus e ajudá-lo a aceitar seu chamado ao discipulado. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador, crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. A Bíblia é colocada como base de todo o fundamento da fé do jovem adventista, pois ela revela a mensagem do Salvador Jesus Cristo. O logo, a bandeira e seus significados. O logo é o símbolo mundial dos jovens adventistas e significa: por meio da cruz de Cristo, os jovens adventistas levam as 3 mensagens angélicas ao mundo. Mundo. A mensagem do advento a todo mundo nesta geração permanece o alvo constante dos jovens adventistas e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24,14. Trombetas, anjos. A tríplice mensagem angélica anunciada ao mundo pelos jovens. Vi outro anjo dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e recebe a sua marca, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Apocalipse 14, versos 6 a 10. Cruz. O sacrifício e o amor pela humanidade são simbolizados na cruz de Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. JA. Jovens adventistas derivando sua espiritualidade de Jesus, partilhando sua fé no companheirismo com outros. Com tal exército de obreiros, como que poderia fornecer à nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Mensagens aos Jovens, página 196. Amarelo ouro, excelência espiritual do caráter, derivada do viver de Cristo na pessoa. Mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó 23:10. Azul. A firme lealdade ao Senhor produz e demonstra o triunfo de uma vida escondida em Jesus. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz, em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. A bandeira JA é uma peça distintiva dos jovens adventistas. Ela é dividida em 4 partes iguais, medindo 128 por 90 centímetros e tendo ao centro o emblema JA, medindo 45 por 30 centímetros. A cor vermelha está nas partes superior esquerda e inferior direita, sendo as partes superior direita e inferior esquerda na cor branca. É opcional bordar o nome do Ministério Jovem Adventista na cor branca no retângulo inferior direito, na medida de 8 centímetros de altura por no máximo 50 centímetros de comprimento. Branco. Pureza de vida na conduta, linguagem e relacionamento com os outros, refletindo os ideais do Salvador para com seus filhos. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Vermelho, a redenção através da vida de Cristo entregue em nosso favor na cruz do Calvário. Orientações para os votos.
Saudação Maranata, amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Cristo. A saudação é composta de um gesto e atitude. Na posição de sentido, levantar o antebraço direito, mão espalmada, dedos unidos, polegar recolhido à palma da mão. Ao ser dita a palavra Maranata, o receptor responde: o Senhor logo vem. Na mesma posição em que foi saudado. Posição para o voto. Na posição de sentido, levantar o antebraço direito, mão espalmada, dedos unidos, polegar recolhido à palma da mão. O antebraço se desloca lateralmente em relação ao corpo, ficando perfeitamente paralelo a ele. A mão fica à altura do rosto. O ângulo entre o braço e o antebraço é igual a 45 graus. Para repetir o voto, deve ser dada a voz de comando. Para o voto, posição. Após repeti-lo, o comando seguinte é: descansar posição. Posição para o voto à Bíblia. A pessoa que recita o voto segura com a mão esquerda uma Bíblia aberta e coloca a mão direita sobre o livro do Senhor. Os demais participantes fazem a saudação Maranata com o corpo voltado em direção à Bíblia. Para repetir o voto, deve ser dada a voz de comando. Para o voto à Bíblia, posição. Após repeti-lo, o comando é: descansar posição. Nossa juventude precisa ser desafiada hoje com uma mensagem que lhe seja relevante, que lhe supra as necessidades. Precisa ver essa mensagem vivida pela Igreja e seus membros. Precisa ser levada por preceito e exemplo a adotar um estilo de vida que lhe permita apreciar a presença de Deus neste planeta, a fim de que esse apreço e comunhão possam ter prosseguimento nas cortes celestiais. É essa a mensagem e a missão da Igreja aos jovens.